Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos na presença de Deus, mais um dia que o Senhor nos proporciona de estar com vida, com saúde, né, irmãos? Nesse momento difícil que o nosso Brasil e por que não dizer o mundo está vivendo com esta pandemia. Mas a gente vê nesse momento incertezas, confusões, né, irmãos? Sai de casa, agora não sai de casa, agora vai ter culto, agora não vai ter culto mais. Abre o comércio, fecha o comércio. Mostra a instabilidade, né? Como não sabemos, né, o que fazer. Na realidade, a gente tem o nosso presidente mostrando, né, que ao mesmo tempo que você fica em casa, entramos numa crise, numa recessão, e aí você tem os governadores, você tem muitos dizendo que se você sair vai piorar. O que nos resta é, irmãos, ter sabedoria do céu e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Um texto que me veio à memória, e eu já até preguei sobre ele nas nossas igrejas, nossa igreja Aliança de Paz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Meus irmãos, esse texto do capítulo 6 do livro de Isaías, alguns acreditam que ele é o ponto inicial do ministério do profeta, onde Deus o chama para pregar às nações. Alguns acreditam que o texto não está em ordem parentética, que o texto não está colocado em ordem, mas outros acreditam que Deus chamou esse profeta, mas num momento difícil da nação, Deus vai mostrar a Isaías algumas verdades. Eu quero falar somente da primeira delas. Quando Uzias morre, Uzias era o rei, porém, Uzias foi bem a uma parte da sua vida. Mas no livro de 2 Crônicas vai dizer que Uzias entra dentro do santuário para oferecer sacrifício, sendo que havia mais de 70 sacerdotes, e Deus o fere com lepra, e a partir dali ele vai viver em uma casa afastada e chega a morrer. E é nesse momento que o povo estava instável, porque o rei estava morto, e Uzias estando morto, a fragilidade do povo cresceu. Por quê? Porque o governo de Uzias era um governo sólido. Uzias, ele preparou o povo na guerra, ele construiu torres de vigia, e ele ergueu toda a nação. E nesse momento, Uzias morre, ou naquele ano que Uzias morreu, Isaías, não sabemos se foi num templo terreno ou se foi num templo celestial em espírito, ele vai enxergar Deus assentado no trono. O que Deus estava dizendo para Isaías era: Isaías, um rei terreno morreu, mas ainda tem um rei assentado no trono. Deus estava dizendo ao profeta, o mundo está em caos, o mundo está em crise, mas eu ainda estou no governo.
eu ainda estou no trono. O que Deus quer mostrar para nós nesse momento de pandemia, meus irmãos, é que Ele está no governo de todas as coisas. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Irmãos, o nosso Deus tem governo sobre tudo. Você vai ver em toda a Bíblia Deus governando tudo para um respectivo propósito. O erro nosso é desacreditar e desconfiar, ter uma descrença nesse momento de crise, acreditando que isso é uma perseguição, isso é... Irmãos, sabemos que Deus está no controle. Deus tem os seus propósitos no seu agir. E quem somos nós para entender o plano divino e o plano eterno? O que cabe a nós é orarmos a Deus, pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nação, pelos pecados das nossas famílias, e confiar em Deus, que tem o melhor para nós. Então Deus vai revelar-se a Isaías: profeta, um rei morreu, mas eu ainda estou no governo. Está uma crise, mas eu ainda estou no controle. E esse controle de Deus é gigantesco. Nós vamos ver em toda a Bíblia o governo de Deus na natureza. Ele viu uma figueira nos evangelhos e que não dava fruto, e ele amaldiçoou. Você vai ver ele em um barco com os discípulos e uma tempestade, e a tempestade se acalmar com a ordem desse Deus. O nosso Jesus tem poder sobre todas as coisas. Você vai ver meu próprio xará, Jonas, desobedecendo a Deus, fugindo. Deus manda uma tempestade, Deus manda um grande peixe engolir Jonas. Você vai ver o plano de Deus sobre toda a sua criação. Ele governa sobre a criação, Ele governa sobre tudo, e tudo está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Então não se desespere, entregue ao Senhor as nossas dores, e Ele sabe como cuidar de nós. A igreja, irmãos, passou tantas fases, e olha lá aqui, a tradução da Bíblia passou tantas fases, e olha lá aqui. Então o plano eterno de Deus vai se concretizar. E nós, como igreja, devemos estar como bandeirantes do Evangelho, acreditando nesse Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Oremos a Deus para que isso passe e para que o propósito divino nessa situação seja concretizado. Assim, eu me despeço dos irmãos e sei que Deus irá fazer grandes coisas para o mundo, para a sua igreja e para cada vida, para a nossa vida. Assim, ficamos em paz. Deus abençoe.